Vamos começar a falar de alguns itens importantes da NR10. Vamos tratar o primeiro item, o item 10.8, que fala justamente do profissional habilitado, qualificado, capacitado e autorizado. Então, o que é o profissional qualificado para a NR10? O profissional qualificado é todo aquele profissional que tem um curso na área elétrica, na área de eletricidade. E esse curso ele tem que ser reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, ou seja, o MEC. Se é um curso que tem reconhecimento do Ministério da Educação e Cultura, ele é considerado um profissional habilitado. Qualificado. É considerado um profissional qualificado. O habilitado é aquele que foi previamente qualificado, ou seja, estudou, depois ele continuou a estudar, fez um técnico, fez uma engenharia, e aí ele vincula isso a um conselho de classe. Então ele diz assim, que o habilitado é o previamente qualificado com registro no competente conselho de classe. Na nossa área, o conselho de classe é o CREA. O terceiro profissional que a ANR trata é o capacitado. Lembrando, se é o capacitado, é aquele que não tem curso oficial, que não tem um curso válido perante o Ministério da Educação e Cultura, mas às vezes é um profissional excelente que não tem um certificado válido, é uma pessoa que aprendeu no dia a dia, faz muito tempo que trabalha na área, né? Então, eu não poderia descartar esse tipo de profissional, então a ANR deu um jeito de encaixá-lo no contexto, só que restringiu bastante a participação dele. Então, o capacitado atende duas condições simultaneamente. Primeiro, receber uma capacitação de um profissional que tenha CREA, ou seja, habilitado e autorizado. Daqui a pouco a gente fala do autorizado. E trabalhe sob responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado. Então, o capacitado, ele tem que ser capacitado para as atividades que ele realiza, restritamente, ele só pode realizar essas atividades, e ele é supervisionado, talvez não diretamente, né, mas ele está por trás, ali está assinando por ele, está responsável por ele, alguém que tenha CREA. A capacitação que ele recebeu para aquele trabalho só vai valer para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo profissional que o capacitou. Então, essa capacitação acaba sendo uma restrição para esse profissional, né? Mas é a maneira que a norma conseguiu trazer esse profissional para o enquadramento aqui. Autorizado. São todos esses qualificados, habilitados, capacitados, com a anuência formal da empresa. O que é anuência formal, né? Autorização formal. Então, o autorizado é aquele profissional que está na empresa e o empregador autoriza formalmente ele a trabalhar com eletricidade. Obviamente que esse empregador deve verificar alguns pré-requisitos para que ele possa dar essa autorização para o profissional. A norma também pede para que eu estabeleça alguma identificação, um sistema que eu identifique qual profissional ele é e qual a abrangência dele, né? Como assim abrangência, né? Que tipo de trabalho ele pode realizar? O profissional qualificado, o profissional habilitado, ele pode mexer em alta, pode mexer em baixa tensão, qual o nível de tensão que ele pode mexer. Então, algumas empresas adotaram um crachazinho com essa autorização, outras empresas adotaram uns tagzinhos, algumas etiquetas, ou no capacete, ou no próprio crachá, muito parecido com aquela autorização para mexer com ponte rolante, para mexer com empilhadeira. E por trás dessa autorização, geralmente tem um formulário, então tem um número vinculado ao profissional. Então, nesse formulário ele vai vincular o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, a validade dos treinamentos dele, e assim vai. O trabalhador autorizado também tem que estar autorizado a mexer em instalações elétricas, também tem que ter essa condição no seu registro de empregado. Então, eu não posso ter um mecânico mexendo com eletricidade, ou melhor, não posso ter uma pessoa registrada como mecânico mexendo com eletricidade. Então, aqui cabe uma observaçãozinha lá. Pô, mas eu sou mecânico de refrigeração, mexo com ar-condicionado, eu posso mexer com eletricidade? Pode, né? Mas você mexe no equipamento que é elétrico, diferente de uma pessoa que trabalha em instalações elétricas. Então a gente precisa prestar um pouco de atenção
pequena diferença. Se a pessoa trabalha em instalações elétricas, ele é um eletricista. Então ele precisa estar... Ele precisa não, a norma pede para que ele tenha isso no seu registro na empresa. Ele pede, a norma também pede para que os profissionais façam exames de saúde compatível com a atividade dele. Quem define os exames não somos nós, né, e sim o setor médico através do PCMSO. Vamos tentar entender esse fluxo de autorização. Eu fiz um curso na rede oficial de ensino. Eu me tornei um profissional qualificado. Isso não quer dizer que eu posso atuar no sistema elétrico. Antes disso ainda, eu preciso ter um treinamento de 40 horas obrigatório pela NR10, pela legislação. Eu preciso ter um atestado de saúde ocupacional dizendo que eu tenho condições de saúde. E eu preciso ter uma autorização formal, que é o que a gente está dizendo aqui. Aí sim eu vou poder trabalhar no sistema elétrico. Então, existem vários pré-requisitos para que hoje um profissional possa intervir em instalações elétricas. Eu estudei mais um pouquinho, eu tirei meu CREA, eu virei um técnico, virei um engenheiro. Não é porque eu sou engenheiro, porque eu sou instrutor, eu pulo todas essas etapas. Eu continuo precisando fazer um curso, no mínimo de 40 horas de NR10, depois eu só reciclo. Eu preciso ter atestado de saúde ocupacional em dia, de acordo com a minha atividade, e eu preciso ter autorização formal da empresa para que eu possa atuar no sistema elétrico dela. O capacitado. O capacitado ele precisa ser, no mínimo, alfabetizado. Ele executa serviços específicos, ou seja, aqueles que a pessoa habilitada formalizou o serviço que ele pode fazer e trabalhe sob a responsabilidade de autorizado. Mesmo esse profissional que está, de certa forma, mais restrito, ele tem que ter os mesmos pré-requisitos. Então, hoje, é basicamente isso que a NR10 pede, para que encaixe todos os profissionais dentro dessa linha, tá? Seja ele habilitado, capacitado ou não. Fora isso, vamos dizer assim, tem as pessoas normais, as pessoas, os operadores, os usuários do sistema elétrico, né? Que são os inadvertidos, são as pessoas com menor conhecimento possível em eletricidade, né? A classificação vem inclusive da 5410. Ele executa serviços não elétricos, apenas operações simples, como ligar e desligar interruptor, ligar e desligar algum equipamento. Trabalham sempre na zona livre, que é aquela região onde não existem riscos elétricos para as pessoas. Tá? Então, esse é o fluxo de autorização dentro da NR10. Aqui tem algumas curiosidades que a gente já andou conversando um pouquinho, vamos reforçar. A NR10 prevê reciclagens de 2 em 2 anos, ou seja, bienalmente, ou quando acontecer algumas situações a seguir aqui. Troquei de função, troquei de empresa, reciclo. Retorno de afastamento ou de inatividade superior a 90 dias, 3 meses, reciclo. Ou quando ocorrerem mudanças significativas nas instalações, nos métodos, nos processos, na organização do trabalho. Então, nessas 3 condições eu reciclo ou bienalmente. Existe um grande problema na NR, uma grande dúvida, na verdade, quanto à carga horária da reciclagem e quanto ao conteúdo que se vai falar na reciclagem. A norma não estabelece. A norma diz o seguinte, que a carga horária e o conteúdo devem atender às necessidades que motivaram a reciclagem. Tá? Então, a reciclagem pode se dar em 2 horas, 4 horas, 20 horas, 80 horas, depende da motivação. Tá? Aqui ela traz um item específico de área classificada. A área classificada, lembra que a gente conversou um pouquinho, lá quando a gente falou de riscos adicionais, a área classificada não são áreas explosivas. Profissionais da área elétrica que atuam em áreas classificadas, em áreas explosivas, precisam de um treinamento específico para esse tipo de risco. E é específico mesmo, porque é bem diferente de outras atividades. Diz aqui que os trabalhadores que não têm relação com a área elétrica, que estão ali próximo à região, né, perto dos equipamentos, perto das máquinas elétricas, devem ser instruídos formalmente com conhecimentos que permitam, pelo menos,
que eles identifiquem e avaliem possíveis riscos para ele. Inclusive, é um tema que a gente sugere que se passe sempre naquela CIPAT, na Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Isso acaba ajudando o profissional da área elétrica a conscientizar as outras pessoas quanto ao risco que elas têm de manipular, de burlar um sistema de proteção elétrico, de mexer numa instalação elétrica sem um conhecimento adequado. Operadores, inclusive, de alguns equipamentos, de algumas máquinas operatrizes, seriam um alvo para a gente poder treinar, para a gente poder explicar o problema que existe ali por trás de uma burla de um sistema de proteção. Agora, vamos falar de alguns itens aleatórios, mas itens polêmicos e itens que geram bastante dúvida dentro da NR. Um item, vamos começar pelo item 2, que fala de medidas de controle. Aqui, nesse módulo, a gente vai falar justamente de itens que a gente acaba tendo que acatar e não sabe nem de onde veio. O primeiro deles está aqui, ó. Por que eu preciso fazer análise de risco? Por que agora a empresa, todo o trabalho que eu vou fazer, eu tenho que preencher um checklist? Está aqui, ó. O primeiro item da norma, né, desse pedaço da norma, que é o 2.1, fala assim: em todas as intervenções devem ser adotadas medidas preventivas, mediante técnica de análise de risco, ou seja, mediante as análises preliminares de risco ou outra técnica que você usar para planejamento e para antecipação de riscos. Então é por isso que a gente acaba tendo que fazer, porque a norma pede, ela não fala em alta, em baixa tensão, ela fala em todas as intervenções. Aqui ela diz que tudo que eu fizer pensando em segurança do trabalho para a eletricidade tem que integrar, tem que se agregar aquilo que já existe em segurança do trabalho dentro da indústria. Aqui diz também que eu tenho que, no mínimo, toda empresa, seja ela grande, pequena, né, tem que ter diagrama unifilar atualizado, tem que ter sistema de aterramento e dispositivos de proteção. Então, no mínimo, qualquer empresa, lembrando que empresa é onde tem um CNPJ, pode ser a padaria da esquina que a gente toma um cafezinho lá. Ela deveria ter diagrama unifilar, ela devia ter especificações do sistema de aterramento, do sistema de proteção. Isso aqui, para algumas situações, chega a ser quase utópico, né? Mas a gente está falando também de indústrias de grande porte, né? Então, para nós da área elétrica, um diagrama, um desenho é extremamente importante. Então, a NR pede. E aí, o item 2.4 fala do prontuário de instalações elétricas, né? Que é um documento hoje que acaba ficando sobre a guarda principal do setor de manutenção. Quando é obrigatório a elaboração de um prontuário de instalações elétricas? Toda vez que sua empresa tiver carga instalada acima de 75 kW. Esse valor 75 kW, ele não foi escolhido à toa. A maior parte das empresas que tem carga instalada acima de 75 kW acabam tendo uma cabine primária, provavelmente em média tensão. Existem exceções, obviamente, mas a grande maioria de empresas, de instalações com carga instalada acima de 75 kW, tem sua entrada, tem o seu contato ali com a concessionária em média tensão. Vamos falar desses itens. Primeiro item de prontuário. Ele pede que eu tenha toda a parte administrativa, procedimentos, instruções, toda a documentação, todas as medidas de segurança, todas as medidas de controle dentro desse prontuário. Pede que eu tenha a documentação das inspeções, as medições do sistema de aterramento, do sistema de proteção de descargas atmosféricas, que eu tenha especificação dos EPIs, dos EPCs, do ferramental, por exemplo, os bastões, tapetes isolantes, multímetros e outros. Pede também que eu tenha documentação que comprove quais são os seus profissionais habilitados, qualificados, capacitados, pede os treinamentos que eles realizaram. Provavelmente essa pastinha aqui, com esses documentos, está dentro do RH. Né? Resultado de testes realizados nos equipamentos de proteção individual e coletiva, lembrando que o coletivo pode ser tapete, os bastões, e os individuais, provavelmente luva, né, Então, pede para que eu guarde esses testes, esses laudos, né? Lembrando que em outro item da norma,
ela diz que eu tenho que testar esses equipamentos usados em alta tensão pelo menos uma vez por ano. No item F, pede que os certificados do Inmetro para equipamento de área classificada, ou seja, de área explosiva, esteja guardado também. A gente fez esse comentário também quando falou lá de medidas de riscos, quando a gente falou de riscos adicionais, quando a gente falou de área classificada. E por último, ele pede para que seja elaborado um relatório verificando todos esses itens e outros, né, e estabelecendo um conjunto de plano de ação para solucionar todos esses problemas ou corrigir todos esses detalhes. Então, hoje a NR10 ela pede para que eu tenha no mínimo um documental que precisa ser atualizado, que precisa ser constantemente verificado, ou seja, ela pede para que eu crie no mínimo um sistema de gestão desse controle das instalações. No item 2.5, ele pede para agregar mais alguns documentos caso eu seja do sistema elétrico de potência, né, que são as concessionárias, as distribuidoras de energia, ou para empresas que têm o trabalho em alta tensão. Ele pede para acrescentar, além de tudo isso que a gente disse, descrição de procedimentos para emergência, como plano de evacuação, combate a incêndio, e certificados dos equipamentos de proteção individual e coletivo. O equipamento de proteção individual possui o certificado de aprovação. Os equipamentos de proteção coletiva, a gente pede um certificado de conformidade para o fabricante, ele não tem um outro tipo de certificado. As empresas que realizam trabalho próximo ao sistema elétrico, próximo ao sistema elétrico seriam Telefônica, NET, né, as empresas de TV a cabo, elas não são do setor elétrico, mas trabalham próximos. Também tem que elaborar o prontuário com menos itens, mas também tem que ter o prontuário. O prontuário tem que ser atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada. Então, deveria ser o dono da empresa o responsável por o prontuário. Acaba ficando sempre, ou em grande parte, para a área de manutenção, a guarda e a gestão dessa documentação. E todo documento técnico que tiver dentro do prontuário, como medições, teste de isolação, verificação do SPDA, relatório técnico, tem que ser assinado por um profissional legalmente habilitado, ou seja, um profissional que tenha CREA. Então a gente pede para que toda documentação técnica tenha uma anotação de responsabilidade técnica, também conhecida como RT. Falar um pouquinho de medidas de proteção coletiva, dentro do contexto ainda. Lembrando que a gente, quando fala de medidas de proteção coletiva, é a que a gente deveria levar em consideração primeiro. Então a gente primeiro pensa no coletivo para depois pensar no individual. Então, o que a NR10 pede prioritariamente? Para que eu faça justamente isso, pense no coletivo primeiro. Uma das medidas de proteção coletiva que ela pede que eu atenda prioritariamente é a desenergização, que são aqueles vários passos para que eu garanta que aquele equipamento, aquela instalação, ou aquele ponto da instalação não tem energia. Quando não for possível, ela pede para que a gente tente usar tensões de segurança. Tensão de segurança são níveis em extra baixa tensão, ou seja, abaixo de 50 volts em corrente alternada e abaixo de 120 em corrente contínua. Inclusive a NR12 tomou isso como diretriz, né? Ela pede, inclusive, para todo o comando de equipamento, de máquinas operatrizes, onde eu tenho intervenção do operador, ele siga essa orientação de tensão de segurança. Ele pede também que, quando não for possível a adoção de nenhum desses dois itens, nem da desenergização, nem da tensão de segurança, usem outras medidas de proteção coletiva. Por exemplo, proteção de partes vivas, barreiras, sistema de seccionamento automático, bloqueio de religamento e outras medidas técnicas aí para que eu possa garantir a segurança não só do equipamento, mas também das pessoas ao redor. Aterramento das instalações deve ser executado conforme norma, então trabalha-se muito forte com a questão de aterramento, porque a gente sabe que um aterramento bem feito, bem dimensionado, é uma proteção coletiva bastante eficaz. E agora, pensou no coletivo, vamos pensar um pouquinho no individual. No individual, ele só diz assim, que eu só devo partir para isso quando verificar que o coletivo não foi viável
ou insuficiente para controlar o risco. E aí, quando a gente fala insuficiente ou inviável, não é financeiramente, né? É inviável tecnicamente, tá? As empresas se apegam aí, às vezes, no inviável financeiramente. Então, tem que ser um meio termo entre o técnico e o financeiro, obviamente, tá? Aqui está o item mais polêmico da norma, que fala justamente da vestimenta, que a gente já comentou, né? Quando a gente lê aqui, parece que está dizendo que a vestimenta tem que ser condutiva, verificar a inflamabilidade, e a gente já explicou que as vestimentas de trabalho, o item diz aqui que a vestimenta tem que ser adequada àquilo que eu faço na minha empresa, com a atividade está relacionada. Ele pede para que lembre que existem condições de condutibilidade, de inflamabilidade, de influências eletromagnéticas. É só isso que ele está dizendo. Para que a minha vestimenta seja adequada àquilo que eu faço. Ponto. E o último item pede para que as pessoas que trabalham em instalações elétricas, serviços com eletricidade, não usem adornos, né? Nem em instalações e nem em suas proximidades, principalmente meios elevados de tensão. Próximo item que a gente vai falar um pouquinho é segurança em projetos. Tem toda uma questão de projetos que para nós executantes, né, o mantenedor, geralmente é uma questão muito simples, mas eu trouxe aqui para vocês o memorial descritivo. O item 10.3 trata de projetos, mas dentro da questão de projetos existe uma questão de memorial descritivo. Segurança em projetos, item 3 da norma, ela trata de várias questões de projeto. Mas um item dentro da questão projeto que chama atenção e que merece um pouco de atenção nossa aqui é justamente o memorial descritivo. Lembrando que o memorial descritivo é aquele mínimo, né, onde eu vou descrever o que eu quero que esse projeto contenha. Então, a NR10 ela foi tão detalhista que ela propõe um memorial descritivo com alguns itens, né, específicos. Então, vamos começar a dar uma olhadinha. Né? Primeiro item, ele pede que exista no projeto especificação de equipamentos, de proteções que foram levadas em consideração quanto a choques, queimaduras e outros riscos adicionais. Então, primeiro item do memorial descritivo. O segundo item é um item bastante confuso. O segundo item diz assim que a indicação dos dispositivos de manobra de circuito devem seguir a cor verde, devem ter a letra D e representar o desligado. E o vermelho, letra L, ligado. Isso causa uma confusão tremenda, porque as pessoas associam isso à botoeira. E não tem nada a ver com botoeira. Tem a ver com a sinalização do dispositivo. Alguns exemplos. O disjuntor. Quando eu desligar o disjuntor, vai ter que aparecer a indicação verde e um D. Né? Muita gente associa com off, de desligado. Né? Então, isso aqui está cumprindo o que a NR10 pediu. O outro disjuntor, mesma coisa. Está desligado, está indicando verde. Né? Então, se eu ligar, vai indicar vermelho para mim aqui. Num disjuntor de média tensão, aquele que fica lá na cabine, ele tem a indicação do botão, pode ser até cor de rosa, não importa para mim. Mas a indicação do botão liga é vermelho e a indicação do botão desliga é verde. Então, a cor do botão não me importa, isso é uma outra norma, é um outro requisito. Outra coisa, a indicação do disjuntor está ligado ou não, está aqui, é vermelha, está certo. Então, o disjuntor de média tensão, ele já tem um padrão definido. Por que a NR10 se meteu nessa questão? Porque isso aqui não existia um padrão. Inclusive, até hoje, existem empresas que no SDCD, por exemplo, né, o sistema de distribuição gráfica, lá de controle de automação, as cores estão invertidas nessa questão. Né? Mas agora já é um padrão da empresa, mais difícil mudar. Mas o que a NR10 quis com esse item foi realmente criar um padrão. Aqui para a gente tentar esclarecer um pouquinho. Os botões continuam valendo do jeito que vocês aprenderam, né? Do jeito que a gente aprendeu. O verde liga e o vermelho desliga. Botão de emergência, ele está lá para desligar. Que cor que ele é? Vermelho. Então isso não mudou. Então muita gente tem trocado botoeira de cor. Isso não tem nada a ver, gente. Tá? Então vamos lá. Os botões liga e desliga estão lá. Porém, quando eu apertar o botão liga, né? Ligado, segundo o que a gente acabou de ler, tem que ser vermelho. Não, tem que ser verde, ó.
Então, aqui está relacionado. Quando eu desligar, eu apertei o botão verde para desligar. Acendeu, vermelho. Não estou entendendo. Então, sempre cria uma confusão. Por quê? A gente relaciona os botões com a iluminação. Então, quando a gente aprende, a gente relaciona lá botão verde, luz verde. Botão vermelho, luz vermelha. E aí, a NR10, ela mudou um pouquinho. Ela quis dizer assim, não esquece os botões por enquanto. Pensa na sinalização. Quando estiver ligado, ela quer que sinalize vermelho. Tá bom. Só que para ligar, que botão que você apertou? Apertei o botão cor-de-rosa. Só que nas máquinas, o equipamento geralmente tem o botão verde de liga. A gente já acostumou. Tá bom. Apertei o botão verde, vai acender a luz vermelha, indicando, sinalizando que ele está ligado. Um jeito simples de a gente tentar decorar isso, de a gente guardar isso, é pensar em semáforo. Né? Quando você vê um painel que está com a luz vermelha acesa, está dizendo para, não mexe aqui não que está ligado. Quando eu for no painel e tiver indicado verde, siga, sinal que está desligado. E para desligar, geralmente eu apertei o botão vermelho, de emergência, associa assim também. Apertei o vermelho, vai acender verde para mim. Então, o que a NR quis é sinalização, não tem a ver com botoeira. Então, por favor, cuidado com essa questão. Né? Existem, inclusive, algumas pessoas multiplicando a informação que tem que trocar a botoeira e está totalmente equivocado. Ainda falando do item de projetos, do memorial descritivo, a ANR ela pede para que eu crie um sistema de identificação do circuito. A gente chama de tagueamento, né? Então, para que os painéis tenham nome, para que o cabo tenha uma identificação, né? Que a gente pôr as anilhas, para que fisicamente eles sejam identificados. Então, ela pede para que em circuitos elétricos e equipamentos elétricos eu tenha um sistema de sinalização, de indicação. Em instrumentação, para quem trabalha com instrumentação, o sistema ISA, né, já pede isso, a gente não erra nunca. No sistema para equipamentos elétricos, isso já não é tão difundido, não existe um padrão. Então, a gente tem que criar, e é isso que ela pede, para que eu crie um sistema de identificação. Pede para que eu tenha recomendações no memorial descritivo quanto a acesso de pessoas. Pede para que eu me preocupe com influências externas, chuvas, descargas atmosféricas, para que eu indique o princípio de funcionamento de dispositivos de proteção e a compatibilidade dele com a instalação elétrica. Né? Esses dois itens têm muito a ver com manutenção. Porque se você explica como o dispositivo de proteção funciona, né, você consegue comprar, substituir, né, adequar em caso de uma queima, de uma substituição, de um retrofit. Então, esses dois itens é para poder nos auxiliar, né, a pessoa auxiliar o mantenedor a comprar o equipamento, a poder substituir de forma adequada. Né? Porque às vezes o equipamento queimou, era um disjuntor de tanto. Né? Não tem curva, não tem indicação de capacidade de ruptura, isso dificulta a substituição de forma adequada. Próximo item, item 4, né? O item que fala de construção, montagem, operação e manutenção. Primeira questão importante é que qualquer serviço feito em construção, montagem, operação e manutenção tem que ser supervisionado por um profissional autorizado. Autorizado é aquele que tem autorização formal da empresa ou do empregador. Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos, ferramentas compatíveis com a instalação. Imagine que a gente está trabalhando dentro de uma área classificada, área explosiva. Né? Os equipamentos, meu multímetro, minha furadeira, ela tem que ser adequada aos riscos daquele local. Imagine que eu estou trabalhando agora num local inundado, cheio de água, estou com água até o joelho, né? Ali eu não posso usar, por exemplo, equipamento em 220 volts, equipamento que não tenha um DR de proteção, porque a chance, a possibilidade de fuga é muito grande. Então, é isso que ele pede, que o local que eu estiver trabalhando, os equipamentos, as ferramentas que eu estiver utilizando, sejam adequadas, tanto quanto às influências externas, quanto ao nível de tensão, que é o segundo item aqui.
Diz também que o compartimento, as salas elétricas, a parte interna de painéis, de quadros, devem ser exclusivos para isso, né? Painel não é almoxerifado, não é armário para guardar fusível, não é espaço de descarte de resíduos, né? Então, dentro de painéis, dentro de salas elétricas, cabines primárias, basicamente ela pede para que a gente não use para outra finalidade, né? Muitas vezes a gente encontra dentro de cabine primária lá quase uma oficina inteira pronta, com fusível, morsa, cano, né? E não, ela pede para que não seja utilizado, porque a chance de você estar num ambiente desse, que é extremamente perigoso, e se machucar é muito grande. O outro item importante, ele pede que todo ensaio, todo teste, todo comissionamento feito em instalações elétricas, né, os profissionais que vão realizar esses ensaios, esses testes, esse comissionamento, atendam o item 6 e o item 7 da norma. Por quê? O item 6 é trabalhar energizado e o item 7 é alta tensão. Porque a gente tem ensaios que aplicam alta tensão, porque a gente tem testes feitos com equipamento energizado. Então, ela não proíbe que eu trabalhe energizado, mas ela pede que eu tenha uma série de requisitos para que a chance de acidente, de uma fatalidade até, seja diminuída. Então, aqui ela pede para que os profissionais atendam o item 6 e o item 7 da NR10. Item 5, segurança de instalações elétricas desenergizadas. Aqui é justamente falar do procedimento de desenergização que a gente já comentou, né? Que seccionamento, impedimento, constatação. Então, assim, de onde veio esse requisito de desenergização? Do item 5.1 da norma. Assim como o item 5.2 trata da reenergização, que a gente falou. Retira ferramentas, retira pessoas da zona controlada, remove aterramentos. Então, a sequência de desenergização e a sequência de reenergização prevista na NR é tratada no item 5. O item mais interessante dessa questão, que a gente não tratou anteriormente, é o que está aqui no 5.3. Ele diz assim, que tanto o procedimento de desenergização como reenergização, ele pode ser alterado, pode ser substituído, ampliado, eliminado, em função das peculiaridades da situação, sempre feita por um profissional habilitado, que tenha CREA, autorizado, mediante uma justificativa técnica previamente formalizada, não verbal, desde que seja mantido um nível de segurança originalmente preconizado, desejado pela norma. Tá? Então, eu posso alterar sim os passos, diminuir, ampliar, até eliminar, desde que isso seja feito por um habilitado, mantendo o mesmo nível de segurança desejado pela norma. E o último item diz assim que instalações elétricas só desligadas, ou seja, só seccionadas, eu trabalho com a possibilidade de que ela seja reenergizada a qualquer momento. Então, os profissionais que trabalham em instalações só desligadas têm que trabalhar com o mesmo nível de segurança de como essa instalação estivesse energizada. Tá? Falando de instalações energizadas, 5.6. 5.6 diz assim, que o profissional que mexe com instalação elétrica energizada deve atender o item 10.8 da norma, ou seja, ser autorizado, qualificado, ou capacitado, ou habilitado. Pede para que ele tenha treinamento, que é o que vocês estão fazendo nesse momento, porque a gente está tendo um treinamento. Então, a exigência do treinamento consta na norma. Ele diz que coisas simples, operações elementares, como ligar e desligar circuito, ligar e desligar um disjuntor, feito em baixa tensão, com o equipamento, com o quadro disjuntor, com a instalação em perfeito estado, pode ser feito por qualquer pessoa, inclusive as pessoas não advertidas. Tá? No próximo item, ele diz que para trabalhar dentro de uma zona de risco, uma zona controlada, eu só posso fazer mediante procedimento. Lembrando que procedimento é aquela receita de bolo de como fazer. Opa! Item 7 da norma fala de alta tensão. Aqui ele também diz que para trabalhar em alta tensão tem que ser habilitado, capacitado, que tem que ter um treinamento específico que está aqui, né? Então não é o mesmo treinamento
O treinamento para trabalhar em baixa tensão é o treinamento para trabalhar no sistema elétrico ou em suas proximidades. Então a gente costuma dizer assim, sistema elétrico ou alta tensão, né? Tem que ser um outro anexo, um outro treinamento, que também é previsto a reciclagem, tá? Então, são itens separados da norma. Os serviços e instalações elétricas energizadas em alta não podem ser realizados individualmente, em alta tensão, tá? Em baixa tensão não existe essa obrigatoriedade legal, é uma boa prática efetivamente, mas não existe uma questão legal aqui, uma questão de normativa. Outra questão interessante é que também pede para que todo trabalho energizado em alta tenha procedimento, tá? Item 9, proteção contra incêndio. Então ela também trata aqui da proteção contra incêndio. E eu trouxe esse item para mostrar um item 2 aqui, que é justamente falar do porquê guardar aquela certificação do Inmetro para aquele prensa-cabo usado em área classificada, para aquele condulete usado em área classificada, para aquele equipamento elétrico que tem certificação do Inmetro para área classificada. Porque a norma pede, primeiro, que eles sejam avaliados quanto à sua conformidade pelo Inmetro. Então, se está avaliado, se tem que estar avaliado pelo Inmetro, então a gente tem que ter o certificado de aprovação, de conformidade, de aprovação não, de conformidade desse equipamento tem que estar guardado, a gente tem que ler ele, porque ali consta as restrições, consta as observações, as limitações daquele equipamento para o uso dentro de área classificada. Pede para prestar atenção contra a energia estática, que ela pode gerar faísca, pode gerar centelha. Também diz aqui que todo trabalho realizado em área classificada, área explosiva, tem que ser feito mediante permissão de trabalho, APT ou ALT, liberação do trabalho. Item 5.11, esse item é bastante... É o item que contém mais exigências que a gente tem que cumprir no dia a dia. O primeiro deles é a criação de procedimentos de trabalho para trabalho em eletricidade. Pede para que ele exista, para que ele seja realizado passo a passo. Depois pede que todo serviço tenha ordem de serviço. E a INR é tão detalhista que ela pede que, além de ter a ordem de serviço, ele tenha o tipo de ordem de serviço, a data, o local, qual procedimento você vai usar para esse trabalho. Tá? Pede também que o procedimento tenha, no mínimo, o objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências. Ou seja, a norma ela realmente detalha o jeito, né, o conteúdo desse procedimento. Pede para que o SESMIT, ou seja, o engenheiro, o técnico de segurança, participe da elaboração. Participar não é fazer. Quem conhece do riscado, quem conhece da atividade, é o executante, é o mantenedor. Porém, às vezes o jeito de escrever, as medidas de controle, fica um pouco difícil para aquela pessoa de manutenção. Então, o setor de segurança ajuda na elaboração, mas o setor de manutenção é responsável pela elaboração do procedimento. Tá? Então, o ideal é que a gente tivesse um grupo de trabalho para a criação de procedimentos, inclusive multidisciplinar. Pede para que a autorização que o empregador dá para aquele profissional trabalhar dentro da instalação elétrica tenha relação, esteja em conformidade com o treinamento que ele recebeu. Pede para que toda equipe tenha um trabalhador indicado para exercer a supervisão do trabalho. Supervisão do trabalho não é ser supervisor, né? É o profissional que tem mais conhecimento, é o nosso chá, né? Que tenha mais conhecimento, tenha mais habilidade e tenha atitude. Então, a equipe deveria ter sempre, para determinados trabalhos, um profissional, que não necessariamente é o supervisor, que teria o conjunto, né, de competências mais adequados para aquele trabalho. Tá? Pede aqui também que antes que eu inicie qualquer trabalho em equipe, eu faça uma avaliação prévia, planeje, estude, né? Verifique as técnicas de segurança mais recomendadas para o trabalho. Ou seja, realize uma análise preliminar de risco, que é o que a gente tem falado constantemente, que é uma coisa que as empresas precisam entender, que a gente precisa ter tempo para fazer, que a gente precisa praticar um pouquinho, que isso não faz para muita indústria ainda, para muitas pessoas
da área de manutenção é uma realidade um tanto distante. Para outras já é uma realidade do dia a dia. Mas para algumas a questão de planejamento, de análise prévia é uma questão meio distante. E falando em competências, ela frisa aqui, ó, a alternância de atividades dentro da análise de risco, dentro do planejamento, deve levar em consideração a competência dos trabalhadores que estão envolvidos. Então, quando você manda um profissional, quando você determina, você define que aquele profissional vai realizar uma determinada atividade, eu preciso garantir que ele tenha competência para fazer o trabalho seguro, para fazer o trabalho correto. Você estar mandando uma pessoa que não tem competência para aquele trabalho, você pode estar pondo ele exposto a um perigo iminente, um grave, né? Porque ele não tem o conhecimento, não tem habilidade para executar aquele trabalho. Então, a importância de ter competência, né? Lembrando que competência a gente define aqui como chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. O item 13 fala de responsabilidades. Responsabilidades é uma questão bem complexa, porque a gente tem responsabilidades civis, responsabilidade criminal, responsabilidade trabalhista e outras, né? Então aqui traz um sucinto das responsabilidades, fala que a empresa é responsável também pelos contratantes e pelos contratados envolvidos, que todos têm responsabilidades, né? Porque muitas vezes a gente subcontrata, né? E aí o contratado é tratado de maneira diferente na questão de segurança, é transferido totalmente a responsabilidade para o contratado. Isso está muito errado, porque se eu contrato alguém, mas ele está dentro da minha empresa, está sob minha responsabilidade, existe até uma questão civil, né? Que eu sou responsável solidário por aquele. Então, não pode ser uma transferência total de responsabilidades, tem que ser uma parceria, né? Aí fala também aqui das responsabilidades do trabalhador, não só da empresa, né? O trabalhador, ele é responsável também por aquilo que ele faz e por aquilo que ele deixa de fazer. Então, ele é responsável por as suas ações e omissões. Eu defino omissões justamente o deixar de fazer, né? Ele viu que aquela condição estava perigosa, ele viu que aquele cabo estava desencapado e mesmo assim não fez nada. Ele viu que estava caído um fio no chão, não levantou. Então, deixar de fazer também é uma questão muito importante a ser trabalhada aqui, né? Também tem responsabilidade aquele que deixa de fazer. Então, não é só fazer aquilo que lhe convém, né? Eu preciso verificar aquilo que está errado e também trabalhar. Eu sou responsável junto com a empresa pelos procedimentos internos, por cumprir as determinações legais, né? E o último item que a gente vai trazer aqui da norma, que a gente vai conversar um pouquinho, né, são as disposições finais. Aqui trata justamente do direito de recusa, que é uma coisa que está escrito na CLT, é uma coisa que está escrito em outras normas, mas a NR10 fez questão de frisar que eu posso me recusar a fazer uma atividade, desde que existam riscos graves e eminentes que eu reconheça. Eu devo reconhecer, comunicar ao meu superior para que ele tome as medidas cabíveis, né? Não adianta eu reconhecer e ficar quietinho, não fazer meu trabalho, né? Então eu preciso comunicar, preciso tomar ações, eu não posso de novo me omitir. Fala que as documentações, toda essa documentação prevista, o prontuário, diagramas, tudo que se pede dentro da norma esteja disponível para os trabalhadores. Obviamente que eu tenho limitações, tenho as abrangências do trabalho. Fala que essa documentação também tem que estar disponível às autoridades, auditores competentes. E um item bastante interessante, que às vezes a gente acaba passando batido, é o item que fala da extra baixa tensão. A ANR não é aplicável a instalações elétricas alimentadas por extra baixa tensão. Lembrando que extra baixa tensão são níveis de tensão abaixo de 50 VCA ou abaixo de 120 VCC. Então, a NR10 não é aplicável nesse caso. E por causa disso, existem alguns profissionais da área de instrumentação, por exemplo, que trata muito de sinal, que acabam não querendo fazer NR10,
Mas assim, não existe só a questão de tensão, né? Existe a questão do ambiente de trabalho, da proximidade a equipamentos de nível de tensão maior e outras atividades. Então a gente não pode ter uma visão restrita, a gente precisa ter uma visão mais ampla da situação. De novo, a gente precisa parar de olhar só para o trabalho e olhar para o ambiente que a gente está contextualizando, que a gente está interagindo, tá bom? Então, essas são algumas questões polêmicas, algumas questões que geram dúvidas dentro da NR10. Então, fiquem à vontade para questionar, para interagir aí através dos fóruns, mas as questões mais polêmicas a gente tentou esclarecer nesse módulo aqui. Obrigado.